Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Chegamos com mais um vídeo da Série D já no domingo, hein? Rodada acabou de acabar aí, faz meia hora que acabou aí o último jogo da Série D e a gente já traz para você o vídeo da rodada, da quarta rodada da Série D. Tem semana que dá certo, senão na segunda-feira às 9 da manhã tem o vídeo, mas dessa vez já vamos soltar o vídeo neste domingo mesmo. E você já sabe, na quarta-feira ou na quinta a gente tem o vídeo do resumão da semana na Série D, com as estatísticas, com a classificação geral de todas as 64 equipes, os melhores ataques, os piores ataques, a artilharia do campeonato, tudo isso para você no vídeo de quarta-feira ou de quinta-feira. Bom, então agora vamos à quarta rodada da Série D 2023. Começando como sempre pelo grupo A1, o grupo lá do norte do país, onde jogaram Trem e Nacional de Manaus, e esse jogo foi lá em Amapá, lá no estádio Zerão, e o Nacional venceu o Trem, olha só, gol de Francisco Olivan aos 16 minutos do segundo tempo. Boa vitória do NAS, hein? Grande vitória do time de Manaus. O Maitá e Tunaluso, nesse jogo o Maitá saiu na frente com gol de pênalti no primeiro tempo, mas a Tunaluso buscou o empate aos 37 minutos do segundo tempo. Bom resultado aí para o time paraense. Terceiro jogo desse grupo A1, esse foi o último jogo, terminou agora há pouco. Princesa dos Solimões e São Raimundo, também empate, jogo lá em Manacapuru, casa do Princesa, e também mais um empate nesse grupo. O time da casa abriu o placar com 5 minutos de jogo, mas o São Raimundo, o Mundão, empatou, estragou a festa do Princesa aos 40 minutos do segundo tempo. Bom empate da equipe do São Raimundo. E mais um jogo aqui deste grupo, Águia de Marabá e São Francisco, é o único jogo dos 32 jogos dessa quarta rodada que ainda não aconteceu. Esse jogo é o jogo da segunda-feira, então nessa segunda-feira à noite teremos a complementação dessa rodada com Águia de Marabá recebendo São Francisco, o Águia de Marabá que foi campeão aí, campeão paraense de 2023, no decorrer dessa semana que passou. Muito bem, classificação desse grupo A1, Nacional em primeiro, 9 pontos ganhos, São Raimundo e Tunaluso vem logo depois com 7, Águia de Marabá, mesmo sem jogar, tem 6 pontos, guarda ali a quarta colocação e pode ir para primeiro se ganhar o jogo nessa segunda-feira. Quinto lugar, Princesa dos Solimões com 4, o Maitá também com 4, e depois lá nas últimas colocações, São Francisco, que ainda não jogou, e o Trem com 3 pontos ganhos. Passamos então agora para o grupo A2, onde jogaram Maranhão e Parnaíba, goleada do Maranhão, que chega à sua primeira vitória no campeonato, e o time do Parnaíba perde pela primeira vez, hein? Um resultado até surpreendente pelo placar elástico que foi, né? 4-0. Fluminense 0, Cordino 0, esse jogo foi lá em Pedro II e o time do Fluminense não conseguiu vencer o Cordino, empate sem gols, o Vaqueiro ainda não venceu no campeonato e o Cordino consegue aí um bom resultado, mas olha, o Fluminense tá devendo nesse campeonato, hein? Esperava mais do time piauiense aí. Tocantinópolis e Atlético Cearense, vitória aí do Tocantinópolis, tudo resolvido no segundo tempo. Fernando Ceará fez 1-0 aos 20 e aos 48, adivinha quem, amigo torcedor? Quem marcou o gol, o segundo gol do Tocantinópolis? Ele mesmo, Bilal ampliou, final de jogo 2-0 para o Tocantinópolis, vitória do Verdão aí para cima do Atlético Cearense, que não vai bem na competição. E o último jogo desse grupo A2, Ferroviária e Caucaia, jogo que também terminou agora há pouco. O Ferrão tá impossível nesta Série D, quarto jogo, quarta vitória,
faz uma bela campanha a equipe do técnico Paulinho Kobayashi. Esse jogo foi lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, e o Ferrão abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Alisson usou a cabeça após cobrança de escanteio e depois aí segurou a pressão, sofreu um pouco de pressão do Caucaia no fim do jogo, mas conseguiu manter o placar. Tubarão da Barra, melhor campanha nesta Série D, 4 jogos, 4 vitórias. Então a classificação nesse grupo 2 tem o Ferroviário com 12 pontos, Parnaíba em segundo com 7 e depois com 5 pontos Maranhão, Atlético Cearense e Cordino. Em sexto lugar o Tocantinópolis deu aí uma avançada na tabela, chega a 4 pontos, e o Caucaia com 2 e o Fluminense com 2 ainda não venceram e estão lá nas últimas colocações desse grupo 2. Seguimos agora para o grupo 3, onde jogaram Pacajus e Globo. Grande vitória do Cacique, 3-0 aí, todos os gols desse jogo foram marcados no segundo tempo. O Globo, inclusive, vai muito mal nessa Série D, hein? Nacional de Patos e Santa Cruz. Jogão lá na cidade de Patos, interior paraibano. Pipico fez o primeiro gol do jogo no primeiro tempo, Santa Cruz 1-0. E para complicar ainda mais, o Patos teve o jogador Kel Baiano expulso ainda no primeiro tempo. Muito bem, aos 24 do segundo tempo, Arthurzinho deixou tudo igual, marcando para o Patos, só que aos 32 o Santinha fez 2-1 com Emerson Galego. E aos 49, Juninho, batendo de fora da área, empatou novamente para o Patos jogando com um a menos desde o primeiro tempo e conseguindo aí o empate heróico. Muita festa da torcida paraibana com esse empate aí. Seguimos agora com Souza e Campinense, mais um grande jogo, desta vez lá em Souza, no Marizão. E olha que a Raposa foi quem saiu na frente, logo com 3 minutos de jogo, Campinense 1-0. O Dino foi para cima e aos 16 deixou tudo igual, o primeiro tempo terminou aí 1-1. E aos 32 do segundo tempo, o Souza achou o gol da vitória, marcado por Maicon Rangel, final 2-1 para o Dinossauro, líder do grupo 3, o Campinense ainda está se achando nesta Série D. E para completar o grupo A3, Potiguar e Iguatu, jogo que também terminou agora há pouco, vitória do Potiguar sobre o time cearense do Iguatu, gol marcado aos 10 minutos do segundo tempo por Michel Potiguar. O time do Mossoró somou mais 3 pontos e embolou tudo nesse grupo 3. Vamos ver a classificação, ó. O Souza é o líder desse grupo com 9 pontos e depois 4 equipes com 7. Pacajus, Nacional, Santa Cruz e Potiguar. Em sexto lugar o Campinense com 4 pontos, em sétimo o Iguatu com 3 e na última colocação o Globo com apenas 1 pontinho. Agora o grupo A4, onde o Sergipe venceu o Asa por 2-1, vitória do Gipão com 2 gols aí do Júnior Timbó no primeiro tempo. O Asa diminuiu no segundo tempo, mas aos 36 o Lúcio Maranhão foi expulso, deixando o Asa em situação mais complicada, e aí o Gipão só administrou e venceu aí esta partida. Bahia de Feira e Jacuipense, jogo movimentado lá na Arena Cajueiro. O Jacuipense ficou 2 vezes na frente do placar, mas o empate prevaleceu, o que não foi bom para nenhum dos times aí baianos nesse campeonato. Agora Retrô e Atlético de Alagoinhas, esse jogo foi lá na Arena Pernambuco, onde o Retrô costuma mandar os seus jogos, e pela primeira vez o Retrô venceu aí nesse campeonato. Primeiro tempo foi 1-0 para o time pernambucano, no segundo tempo o Retrô fez o segundo, o Atlético diminuiu, mas ficou nisso mesmo, 2-1 para a Fênix lá de Pernambuco. E para completar esse grupo A4, Cruzeiro e Falcon, jogo lá em Arapiraca, e os donos da casa saíram na frente. Pablo Pardal fez 1-0, Cruzeiro aos 9 minutos de jogo, o Falcon empatou ainda no primeiro tempo aos 42,
com um belo gol de bicicleta do Emerson Carioca. E ficou nisso mesmo, empate em 1-1. Classificação nesse grupo A4, o Cruzeiro lidera com 8 pontos ganhos, depois Sergipe, Asa e Retrô fecham a zona de classificação com 6 pontos cada um, Bahia de Feira vem logo atrás com 5 pontos, igualmente Jacuipense e Falcon com 5 pontos, portanto um grupo bastante embolado aí, né? São 6 equipes com 6 ou 5 pontos, né? O Cruzeiro tá um pouquinho mais na frente, com 8, e o Atlético de Alagoinhas realmente numa situação difícil, apenas 1 ponto até agora, ainda não venceu o time do Atlético da Bahia. Grupo 5 agora com Ceilândia e Interporto, grande resultado para o Ceilândia, que é líder desse grupo aí, 2 gols em cada tempo, final 4-0 Ceilândia diante do Interporto, lá o time do Tocantins. Operário de Várzea Grande e Anápolis empataram em 1-1, o Operário marcou primeiro aos 19 do segundo tempo, mas o Anápolis empatou aos 42, já no final do jogo aí conseguiu um empate. Iporá e União de Rondonópolis, vitória do Iporá aí por 1-0, gol marcado no primeiro tempo, importante resultado para o Lobo, que se reabilita na competição após derrota sofrida, né, na última rodada, justamente para o time do Anápolis. E para completar esse grupo A5, Real Ariquemes e Brasiliense. O Jacaré foi até Ariquemes, lá em Rondônia, e trouxe os 3 pontos na bagagem. O único gol do jogo foi marcado aos 38 minutos do segundo tempo por Luquinhas. O Real Ariquemes é a pior equipe geral aí da Série D, jogou 4 vezes e perdeu os 4 jogos. Tá aí a classificação, Ceilândia em primeiro com 10, Anápolis em segundo com 8, União e Brasiliense fecham a zona de classificação com 7 pontos. O Iporá agora é o quinto com 6, Operário em sexto com 4, Interporto com 3 e o Real Ariquemes ainda não marcou ponto nesta Série D. Continuando agora com o grupo A6, Nova Iguaçu e Portuguesa, empate em 1-1. O Nova Iguaçu marcou primeiro no primeiro tempo, mas acabou sofrendo um empate no segundo tempo. A Portuguesa, que estava 100%, agora não está mais, mas foi um bom empate para o time lusitano aí carioca. Santo André e Resende também empataram em 1-1, esse jogo foi lá em Santo André. O time da casa saiu na frente, marcando aos 13 minutos do primeiro tempo, e no segundo tempo o Resende empatou aos 9 minutos. 1-1 foi até um bom resultado para o Resende, mas o problema é que o time ainda não venceu no campeonato, né? Tá numa situação difícil aí o time do Resende. Terceiro jogo do grupo, Vitória e Democrata. Grande resultado para o Vitória, jogando em casa lá no Espírito Santo. O time fez bonito, 1-0 no primeiro tempo, o Democrata empatou no segundo tempo, mas no final o Vitória marcou 2 gols e garantiu os 3 pontos. E para completar, a gente tem Atlético Clube e Real Noroeste. Vitória do Atlético jogando em casa na cidade de São João del Rei, gol de Wanderson aos 27 minutos do segundo tempo. E a classificação para vocês aí desse grupo A6, Portuguesa líder 10 pontos, Santo André em segundo com 8, Vitória e Democrata com 7. Essas seriam as equipes classificadas se o campeonato terminasse hoje. Em quinto lugar, o Atlético com 6, Real Noroeste em sexto com 3, Resende em sétimo com 2 e o Nova Iguaçu na última colocação, apenas 1 pontinho, justamente o empate desta rodada. Partimos para o grupo 7, né, ou A7, como queiram. Tudo igual lá em Piracicaba, o Inhoquim estava vencendo, né? Estava fazendo aí o dever de casa com gol marcado no primeiro tempo, só que aos 41 do segundo tempo a Ferroviária empatou, final 1-1. Craque e Inter de Limeira, olha amigo torcedor, jogo interessante lá em Catalão, em Goiás. O primeiro tempo terminou 0-0.
mas no segundo tempo o craque marcou 2 vezes, abrindo 2-0. Porém o time de Limeira foi para cima e diminuiu aos 45 e empatou o jogo aos 50 minutos. No último lance da partida, a Inter de Limeira arrancou um empate fora de casa. Patrocinense e Cascavel, jogo lá em Patrocínio, Minas Gerais, e o time da casa venceu por 1-0. Gol marcado aos 7 minutos do segundo tempo. Patrocinense é líder desse grupo 7 aí. E para fechar, Maringá e Operário de Campo Grande. Grande resultado para o Maringá. O time venceu depois de 3 empates e vai até bem no campeonato. Os gols foram marcados no segundo tempo. Vamos ver a classificação? Patrocinense líder, 8 pontos, e depois 3 equipes com 6 pontos. Maringá, 15 de Piracicaba e Inter de Limeira. Em quinto lugar vem o Craque com 4 pontos. Se o Craque tivesse vencido a Inter de Limeira, o Craque estaria com 6 pontos e a Inter com 5, né? Então veja só, um empate no último lance da partida mudou tudo aí na classificação. Ferroviária em sexto com 3, Operário em sétimo também com 3 e Cascavel ainda não jogou bola nessa Série D, hein? Apenas 2 pontos aí, não venceu ainda no campeonato. Aliás, Ferroviária e Operário também não venceram ainda nesta Série D. Muito bem, chegamos ao último grupo para falar de Caxias e Brasil de Pelotas. O Caxias também fez o dever de casa, vitória por 2-1 aí sobre a equipe Chavante, o Brasil de Pelotas. O time Grená fez 1-0 aos 13 minutos de jogo, o Brasil empatou aos 33, mas aos 43 o Caxias marcou mais um, todos os gols aí no primeiro tempo. Mais um jogo desse grupo A8, Hercílio Luz e Camboriú. Depois de 3 vitórias seguidas, o Camboriú foi superado aí pelo Hercílio Luz, jogo lá em Tubarão, casa do Hercílio, né? E foi de virada, hein? O Camboriú marcou aos 25 do primeiro tempo, ainda no primeiro tempo o Hercílio empatou e no segundo tempo marcou o gol da vitória. Bela vitória aí do time do Hercílio Luz. Concórdia 1, São Joséense também 1. O Concórdia então deixou escapar a vitória nesse jogo. O Galo Catarinense marcou aos 15 minutos já do segundo tempo, mas acabou cedendo o empate para o São Joséense aos 50 minutos, já no apagar das luzes aí. O time do Concórdia estava quase com a vitória já garantida, mas no último lance da partida também o São Joséense empatou o jogo aí. E para finalizar, Aimoré e Novo Hamburgo, mais um empate, jogo lá em São Leopoldo. Os gols foram marcados no primeiro tempo, o Novo Hamburgo saiu na frente e o Aimoré empatou depois. Classificação do grupo A8, Camboriú é líder, 9 pontos ganhos, Hercílio Luz em segundo com 8, Caxias em terceiro com 7 e São Joséense em quarto com 6 pontos. Essas seriam as equipes classificadas se o campeonato terminasse hoje. Concórdia em quinto com 4, Aimoré em sexto com 3, Brasil em sétimo com 2 e o Novo Hamburgo na última colocação com 2 pontinhos também. Essa é a classificação atualizada aí da Série D, amigo torcedor. Então tá aí, amigo torcedor, classificação atualizada, todos os jogos aí, faltando só um jogo que vai acontecer amanhã à noite, né, na segunda-feira à noite, e aí fecha de vez essa quarta rodada. Lembrando que no meio da semana, na quarta ou na quinta-feira, a gente solta o vídeo sobre o resumão da Série D, com a classificação geral, as estatísticas, né? Os times que mais marcaram, os que menos marcaram, os times que mais sofreram gols, os que menos sofreram gols, artilheiros do campeonato e também os jogos da próxima rodada. Então fique ligado aí no canal que a gente traz tudo dessa Série D para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E é lógico, pode comentar à vontade, a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.